Eu em Araras. Araras, São Sim. Paulo. Ah, Uhum. FH. exatamente, Araras, São Paulo, quem mais? Marina, lá de Ribeirão Preto. Isso mesmo, professor. Bom dia. Prazer estar aqui. Estou sem câmera hoje. Tudo bem. Seja, olá, Vera, tudo bem? Olá, bom dia a todos, tudo bem? Tudo jóia. Então, Vamos brincando lá, aqui que nós estamos com presença nacional hoje no evento. é verdade. Que bom receber pessoas aqui do Brasil que fazem parte aí do ensino superior como nós. Em nome do SEMERGE, eu quero dar as boas-vindas a todos a mais um evento que fazemos para vocês, a fim de contribuir no dia a dia das instituições de ensino de todo o Brasil. É um prazer estar aqui com o professor Nicolini mais uma vez, que sempre nos prestigia, né, com os seus eventos, com as suas palavras, e que muito agrega aí para todos do ensino superior. Sem muitas demandas, eu vou passar a palavra ao Nicolini, pedindo anteriormente só que aos presentes deixem registrados no chat a presença, caso desejem fazer alguma pergunta, alguma coisa, ou levanta aquela mãozinha que o Nicolini vai passar a palavra, ou escreve no chat, que aí a gente transmite para ele. Ok? Obrigada pela presença. Nicolini, com você. Tá bom. Obrigado, Vera. É um prazer estar sempre no Semerge, né? A gente já fez tanta coisa junto e continuamos fazendo. Isso é que é o mais importante do processo todo, né? É verdade. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco das preocupações que eu tenho hoje em relação ao ENAD. Nós estamos assistindo uma série de novidades, né, quando a gente está falando do ENAD, e embora a gente esteja refazendo a lógica da política pública de avaliação do ensino superior, a gente ainda traz muitas demandas que eram anteriores, ou seja, coisas que a gente não resolveu na época do provão, que se estendeu de 1996 até 2003, coisas do ENAD, que vem de 2004 até 2024, e meu medo é que a gente esteja carreando problemas para novos sistemas, problemas que não foram resolvidos anteriormente. Então, o que eu queria mostrar para vocês é um pouco dessas reflexões baseadas em dados e baseadas também em acompanhamento da história. Por conta disso, eu estou com uma apresentação. Eu queria que vocês me dissessem se, quando eu passo aqui, a apresentação está passando. Tá passando perfeitamente, professor. Tá, que bom. Sim, Então, vamos lá. Vocês devem estar vendo com a primeira transparência que eu estou falando de insumos do ENAD 2023 e perspectivas de 2024. Então, o que a gente tem que começar a tentar entender aqui nesse processo? Eu queria abordar quatro coisas diferentes nessa horinha que nós temos. A primeira seria pensar nos sinais e do jeito que ele foi pensado e qual é o novo componente político que não existia até então. A segunda coisa que eu queria falar é um pouco do novo ENAD, mas eu queria falar não do ponto de vista operacional, porque ainda tem muitas questões a serem esclarecidas, mas com base nas matrizes de referência, com base no edital e nas portarias, eu queria discutir com vocês o que eu acho estratégico que a gente deveria pensar. A terceira coisa a discutir seria os dados. O que os dados têm nos contados do ENAD 24, desculpa, 23, 22, 21, que eu acho importante que a gente tenha em mente. E, finalmente, falar um pouco assim do que nós, instituições de ensino, podemos fazer para que a gente consiga um desempenho superior ao que nós temos hoje. Então, falando do componente político, eu acho que a gente tem que pensar um pouco na lógica da política pública, de como a gente avalia o ensino superior. Primeira coisa a considerar:
tem uma clara dissociação entre os conceitos que a gente tem obtido nos processos autorizativos e a avaliação efetiva da aprendizagem nas instituições de ensino. Uma coisa é a nota que a gente recebe na autorização, a nota institucional. Outra coisa completamente diferente tem sido a experiência da avaliação de cursos quando nós estamos falando de ENAD e EDD. Segunda coisa, tem um direcionamento muito claro das instituições de ensino, quando fazem o seu processo de comunicação e de marketing, de utilizar, claro, as notas maiores. E as notas maiores significa, nosso curso tem conceito 5. Conceito 5 em quê? Conceito 5, avaliação institucional, conceito 5, avaliação em loco de curso, ou conceito 5 no ENAD? Conceito 4 e 5, quando a gente está falando de avaliação institucional e avaliação de curso, virou figurinha. Agora, eles se referem a indicadores de processo, não de resultado. Quando a gente está falando de indicadores de resultado, nós estamos falando de ENAD e EDD. E o que mais me preocupa hoje é que não se discute o preparo dos estudantes após o processo formativo. Ou seja, a gente acha que o nosso trabalho terminou quando a gente entregou o diploma para o aluno. Mas será que esse aluno está realmente preparado para ser um bom profissional no mercado de trabalho? E será que ele não vai ser questionado futuramente? A minha pressuposição, depois de 30 anos praticamente analisando primeiro provão, depois ENAD, depois sinais, é que o que o aluno erra no ENAD, ele vai errar no mercado de trabalho. E os microdados corroboram, os microdados que o INEP produz corroboram essa minha posição. E aí, a novidade desse governo, especificamente, vamos pensar no seguinte: provão e sinais é essencialmente a mesma política, a política só foi melhorando, foi ganhando mais complexidade, mais indicadores, mas, essencialmente, desde 1996, nós estamos trabalhando na mesma política pública de avaliação, que é resultado já da Lei de Diretrizes e Bases. Bem, o ponto é que essa política de quase 30 anos, ela atravessou 2 governos Fernando Henrique, 2 governos Lula, um governo e meio da Dilma, meio do Temer, um governo do Bolsonaro, voltamos ao Lula e ela continua aí praticamente intacta. É uma das poucas políticas de Estado que nós temos no Brasil hoje. Consequentemente, ela não vai ser desmontada ou vai ser reorganizada de forma diferente. O ponto é como ela vai ser usada daqui por diante. E a novidade nesse governo é que o ministro Camilo Santana começou a emitir um juízo de valor, que é o que eu estou defendendo tem 20 anos, que é nossos estudantes nas provas de avaliação, ou seja, nos indicadores de resultado, eles estão se saindo mal. E aí a mudança de discurso foi essa. Primeiro, o MEC começou a questionar o baixo nível de acerto nos cursos de licenciatura. Camilo Santana o tempo todo está falando, ministro, as licenciaturas não podem ter média de acerto de 35%, porque ele considera isso inaceitável. E nós, como professores, também consideramos isso inaceitável. Qualquer aluno que tenha 35% de acerto, a gente não acha que ele está preparado para ir para o próximo semestre. Imagina para exercer no mercado de trabalho. A segunda coisa é que o MEC começou a arguir publicamente esse baixo nível de acerto nos cursos de EAD. E que começou a questionar severamente essa modalidade. Aí eu acho que o ministro errou um pouco o tom. Por quê? Porque, efetivamente, o EAD tem médias de acerto muito baixas, mas não estão muito distantes das médias de acerto do presencial. O ponto no EAD é o impacto que um curso EAD tem em baixo desempenho, e eu vou falar isso um pouco mais para frente. E a terceira coisa é que o MEC também colocou sob suspeita a formação prática de profissionais em cursos EAD.
um pouco também fora do tom, porque eu também coloco sob suspeita a formação prática de muitos cursos presenciais. Agora, o ministro se concentrou especialmente na fala dele em cursos como licenciaturas e enfermagem. Licenciaturas, ele já tomou uma decisão. Eu tenho impressão que em 2027 ele vai tomar uma decisão muito parecida com cursos na área de saúde. Porque não foi dele só o discurso. O presidente do INEP, Manuel Palacios, também já falou da saúde no discurso dele como o próximo passo. Então, o que nós estamos vendo é um alinhamento de atores. O diretor de avaliação do ensino superior tem um discurso muito alinhado com desses dois últimos que eu citei. Então, o que nós estamos vendo é que o INEP subiu, o MEC subiu o tom, direcionou o foco, à medida que ele correlacionou pela primeira vez notas do ENAD com a impossibilidade de oferta. Então, nós estamos falando que hoje que uma nota que é normal pode ser um fator de supervisão e regulação daqui por diante. Nós estamos falando que houve também, pela primeira vez, dos 3 atores que eu citei, uma preocupação muito grande com competências não adquiridas. Então, isso significa que o ENAD começa a mudar de foco. Nós vamos sair do foco de conhecimento, vamos sair do foco de conteúdo e vamos partir para o foco de competências e o que esse profissional consegue fazer, não o que ele sabe. Pela primeira vez também se falou em aumentar o número e a abrangência das questões. Eles falaram no ano passado e cumpriram. Nós estamos partindo para um ENAD que ele é praticamente 65% mais questões do que havia anteriormente. E nós estamos também trabalhando com a questão da efetividade das questões. Ou seja, isso foi questionado em alguns webinários que eu participei e encontros como o SEBESP, como o FINESP, qual é a efetividade dessas questões. Para que as questões que estão no ENAD servem? Elas servem só para a gente ver se aquele formando conhece esse conteúdo? Isso não serve mais para a sociedade. O que serve para a sociedade é uma questão que verifique se ele vai saber organizar uma aula, se ele vai saber utilizar uma metodologia, se ele vai saber analisar uma política de ensino. É isso que as questões querem descobrir daqui por diante. Questões, então, que estão muito mais próximas do resolver problemas do que jamais estiveram. E um ponto importante que eu já citei é a gente analisar essas questões de ENAD, dos conceitos no final das contas. Num seminário que teve no ano passado, o diretor executivo do SEMESP, desculpa, no ano passado não, foi nesse ano ainda, o diretor executivo do SEMESP estava mostrando que, quando a gente está falando de conceitos institucionais, nós estamos falando que 70% das instituições presenciais têm conceito 4 e 5. Quando nós estamos falando de EAD, nós estamos falando de 87% das instituições com conceito 4 e 5. Ótimo. Não estou vendo nada de errado disso. Essa é uma avaliação institucional para ver se a instituição de ensino está atendendo a todos os requisitos que são necessários para que eles passem por um processo que a gente chama de ato autorizativo. Então, eles estão recebendo essas notas e essas notas estão em cumprimento com os ritos dos atos autorizativos. Mas isso quer dizer que as instituições fizeram uma promessa diante da regulação e essa promessa foi bem aceita. Não quer dizer que, necessariamente, ao final do processo de formação, os estudantes estejam realmente preparados. Essas notas só querem dizer que a instituição estava preparada para fazer um bom trabalho. O ENAD disse que o bom trabalho efetivamente foi feito no final das contas. Então, é como se a gente pensasse o seguinte: a organização dos sinais
ela está feita pela avaliação institucional, pela avaliação de cursos e pelo Exame Nacional de Desempenho. O que nós temos que começar a pensar é avaliação institucional. É um ótimo cartão de visita da instituição superior como um todo. A avaliação de cursos é a promessa que o curso faz no INEP de ser o mais sério, o mais preparado possível para prover uma boa formação, mas a nota do ENAD, aí sim nós estamos falando da entrega do resultado. Ou seja, quando eu estou falando em avaliação institucional, eu estou falando em indicadores de processo. Avaliação de curso, eu estou falando de indicadores de processo. ENAD, eu estou falando de indicadores de resultado colhido ao final do processo. E aí, pessoal, ENAD é preto no branco. As instituições podem preparar os estudantes para obterem as melhores respostas no questionário dos estudantes, e elas fazem isso. As instituições podem informar da forma mais inteligente a quantidade de professores, mestres e doutores e qual é a dedicação deles, se é parcial ou integral. As instituições fazem isso, aprenderam a otimizar esses índices e muitas instituições, até desonestamente, informam coisas que são fictícias. Por quê? Porque sabem que foram mal no ENAD e precisam se salvar no conceito preliminar de curso. Então, não é mais comum do que a gente gostaria. Mas o INEP, dentro das parcas possibilidades, ele tem tentado acompanhar e coibir esse processo. Só que o que aconteceu é que, para você se diferenciar no questionário do estudante, tem sido muito difícil. Por quê? Porque todo mundo consegue desempenhos muito semelhantes. Para você conseguir se diferenciar no corpo docente também é muito difícil, porque mais e mais pessoas contrataram mestres e doutores e estão conseguindo boas notas também. Houve um estreitamento da possibilidade de você se diferenciar nesse insumo. Qual é o único insumo que a diferenciação é clara? É o ENAD. Por quê? Porque quando a gente está falando de ENAD, nós estamos falando da média Brasil no centro da distribuição da nota e o 3, que congrega 68% das instituições de ensino. De uma forma geral, a nota 4 só congrega 14% das instituições de ensino e a nota 5 congrega menos ainda, 2%. Aqui sim é mais fácil você se diferenciar. O problema é que para você conseguir isso, você precisa de tecnologia, de metodologia e de suor, bastante suor. Então, a gente tem que entender que, efetivamente, os sinais, ele avançou, ele agregou novos índices, ele ficou mais complexo e ele ficou mais responsivo também. A gente procura e acha muitas coisas dentro dos dados. O ponto é que está muito difícil se diferenciar da concorrência e o único caminho para isso acontecer é o ENAD e o IDD atualmente. Nós temos, então, também a utilização dos sinais como um discurso político importante pelo Ministério, e não é só o discurso, o Ministério já passou a ação. Então, já tem um novo ENAD 2024 em curso. E é isso que a gente tem que começar a discutir. Quais são as mudanças que estão vindo por aí? O que a gente espera do ENAD 2024, que é um ENAD voltado para os resultados de aprendizagem, muito mais do que jamais foi? Bem, os pontos de distinção importantes são, primeiro, nesse momento, ainda uma exclusividade das licenciaturas, mas ministro e presidente do INEP já falaram publicamente na saúde como o próximo passo. Segundo, mudou o tamanho do ENAD, mudou duração da prova, mudou foco das questões e, consequentemente, de toda a avaliação teórica. E isso, pela minha visão, vai exigir a construção de um tipo de item de avaliação, ou seja, de um tipo de questão diferente do que nós tivemos até hoje
e, particularmente, que os estudantes ainda não conhecem, o que vai, obviamente, trazer dificuldades para eles na hora da prova. A gente também introduz aqui a avaliação prática, ou seja, o estudante, além de provar que ele está preparado teoricamente, ele vai precisar, numa avaliação prática, mostrar o que ele aprendeu. E numa avaliação prática, não é uma prova tradicional. Ele vai ter que montar uma aula, desenvolver essa aula, avaliar essa aula diante de um segundo ator, que a gente chama de professor avaliador. Consequentemente, nós estamos trazendo pessoas que estavam fora do controle das instituições de ensino. Nós temos ainda coordenador respondendo o questionário, professor que não respondia questionário passa a responder para ele dizer como se dá o processo de estágio supervisionado. Estudante vai responder o questionário do estudante e também vai ter que falar um pouco sobre o processo formativo dele na prática. E, além disso, nós vamos tirar um professor da escola onde ele faz o estágio supervisionado que vai avaliar a aula que esse estudante vai dar. Ou seja, esse elemento externo pode trazer um contraponto, muitas vezes constrangedor, ao que a instituição vende na avaliação e nos indicadores de processo. Porque agora, esse professor, supervisor do estudante, como estagiário, ele vai precisar efetivamente trabalhar de outra forma. Alguém tinha falado alguma coisa ou foi impressão só? Bem, imagino que tenha sido só... Foi só um áudio aberto. Não, pode continuar. Tá, então beleza. Bem, então esses são os principais pontos de distinção. Vamos falar, em primeiro lugar, da prova como um todo. A avaliação teórica foi reorientada. Antes nós tínhamos formação inicial e formação específica. Agora nós vamos ter, além da formação geral e da formação específica, desculpa, da formação geral e do componente específico, nós vamos ter a formação geral docente, com 27 questões, e nós vamos ter o componente específico. Ou seja, nós vamos ter aqui, então, uma formação geral docente com 27 questões para saber se, para os anos iniciais, o nosso docente, o nosso estudante formando está preparado, e nós vamos ter um componente específico que vai variar conforme o curso de licenciatura dele. Então, pode ser, por exemplo, uma licenciatura em matemática, licenciatura em computação, licenciatura em educação física, e pode ser pedagogia. E esses vão desenhar 36 questões. Consequentemente, nós estamos partindo de 40 itens para 63 itens na prova. Ou seja, 65% mais de questões, mas o INEP dedicou apenas 30 minutos a mais. Ora, nós não precisamos nem ser tão bons de matemática para fazer uma regra de 3 de cabeça, né? Se 40 questões os estudantes às vezes tinham dificuldade de fazer em 4 horas, como eles vão fazer 63 em 4 horas e meia? Obviamente, porque o tipo de questão mudou. Então, pelo que eu já li nos documentos do INEP, e aí já são mais 60 páginas de documentos só para entender o ENAD, fora cada matriz de referência com 4 ou 5 páginas, e são 17 matrizes de referência. O que eu já entendi é que o INEP vai simplificar a prova do ponto de vista que, provavelmente, ele vai trabalhar uma situação-problema e agregar aquela situação-problema 4 ou 5 itens diferentes para que o aluno possa, numa questão de alternativa única, verificar qual a alternativa correta. Então, mudou tudo e mudou bastante. Outra coisa, as questões passam a ser direcionadas para a circunstância da prática profissional. Aí, pessoal, isso sim é um animal muito diferente do que nossos professores conhecem. Se
como está prometido, essas questões vão ser trabalhadas com base em situações de problema e estudos de caso, as questões vão vir de uma forma totalmente diferente do que nossos professores trabalharam em sala de aula. Porque nosso professor está acostumado a fazer questões voltado para o conteúdo. Eu digo isso para vocês com muita tranquilidade, por quê? Porque há muito tempo, nos últimos 8 anos, eu tenho treinado professores do Brasil inteiro. E nesse treinamento, o que está claro para mim é que os professores têm muita dificuldade em entender como fazer uma prova a partir de de uma determinada situação, problema ou um estudo de caso. O professor está muito focado ainda em fazer questões papum. As instituições trabalharam muito no sentido de tentar padronizar a questão, mas a padronização foi muito mais de forma do que de conteúdo. Então, as instituições avançaram pouco. E agora, esse gap em relação ao que o INEP está prometendo pode ser alavancado. Assim, nós vamos ter que pensar de que forma isso daqui vai funcionar, porque, olhem só, apesar da gente estar trabalhando com 63 questões, nós não podemos perder de vista que a gente está trabalhando a partir de 105 itens aplicados. Ora, o que significa isso no final das contas? Significa que a gente vai ter uma quantidade muito maior de questões do que as que vão caber no caderno. A maneira como o INEP vai lidar com isso é fazendo, por exemplo, com que a questão 1 esteja com esse aluno, com esse, mas não esteja nem com esse, nem com esse, nem com esse, nem com esse. A questão número 2 esteja aqui com esses, mas, por exemplo, já não apareceu aqui nesses 3 primeiros para voltar a aparecer aqui. A questão número 5 apareceu aqui, aqui, apareceu aqui e aqui. E aí você vai me perguntar, mas espera um pouco, como vai funcionar, então, essa história se você está me dizendo que os estudantes não vão ter provas iguais? Como é que a gente vai garantir a equidade do processo? Bem, a equidade será garantida no momento em que esses estudantes estiverem fazendo prova com índices de facilidade muito parecidos. Ou seja, que as provas possam ser comparáveis entre si, ainda que contenham questões diferentes. Existe produção científica que garanta isso? Sem sombra de dúvida. Quando a gente está falando, por exemplo, do método que o INEP escolheu, que é dos blocos incompletos balanceados. Cada aluno vai receber, vão ser 5 cadernos, cada aluno vai receber um caderno diferente, cada qual com 63 questões, e o INEP vai balancear a dificuldade a partir de uma aplicação prévia do que a gente chama de pré-teste das questões. O INEP ainda não desvendou para a gente como ele vai fazer esse pré-teste. É a minha maior curiosidade. Por quê? Porque disso depende a robustez do processo. Mas, se for como o Enem, eles vão fazer uma aplicação da prova para um grupo com características muito semelhantes à do estudante brasileiro que vai encarar a prova, vão ver das 103 questões qual é o nível de dificuldade de cada uma, e das 5 e 5, e a partir daí vão montar cadernos em que, na média, a dificuldade seja muito parecida. Então, essa é a lógica. Mas o ponto é que nós estamos saindo de 40 questões numa matriz de referência, do ENAD 2021, na área de licenciaturas, para uma matriz de referência que é essencialmente a mesma, só que em vez de ter 40 quadrantes preenchidos, ou desculpa, 30 quadrantes preenchidos de formação específica, agora vai ter 105 quadrantes preenchidos. O que isso significa?
significa que a área de exposição do estudante a conhecimentos da prova vai triplicar. Então, quando a gente comparava provas do mesmo ciclo, 4 ou 5 provas, a gente percebia que as questões sempre caíam em quadrantes muito semelhantes. Agora não, agora a gente vai diversificar, multiplicar por 3 essa diversidade. E, consequentemente, vão cair questões que os estudantes também não viram previamente em nenhum tipo de simulado que a gente possa fazer com questões do ENAD. Um terceiro ponto é que o balanço, os blocos incompletos também permitem a testagem dos estudantes, a testagem das questões. Se permite a testagem, significa que questões que eu aprovei, mas não utilizei no ENAD 2024, vão poder ficar para o ENAD 2025. E o que é mais interessante, mais legal para mim, que estou pesquisando essa história, tem 28 anos. A gente pode montar uma prova no ano que vem com o mesmo padrão de dificuldade da que a gente montou em 2024. Isso é inédito no ENAD. Isso nunca aconteceu. Então, eu posso comparar os resultados do ENAD 24 das licenciaturas com o do ENAD 2025 e dizer pela primeira vez em quase 30 anos de política pública de avaliação do ensino superior, os alunos de 2025 melhoraram ou pioraram em relação ao de 2024. Isso nunca foi possível e passa a ser pela primeira vez. In the other hand, ou seja, também pensando de outra forma, faz com que pela primeira vez também o INEP, controlando o padrão, o índice de facilidade da prova, possa dizer o seguinte: ok, a partir de agora, qualquer desempenho abaixo de 35% de acerto é considerado insuficiente e gera supervisão. E se gera supervisão, consequentemente, pode gerar o que também? Descredenciamento. Então, é importante a gente analisar que o INEP construiu um instrumento robusto o suficiente para enquadrar instituições de ensino. E todo o discurso político é nesse sentido. Bem, e aí, como eu tinha falado, as questões vão mudar. Essa daqui, eu estou pegando só material do INEP, né, fazendo aqui para a gente ir analisando. Essencialmente, eles passaram a adotar um único modelo de item. Por quê? Porque eles consideravam que itens de resposta múltipla e de asserção-razão não apresentavam uma boa discriminação na maioria dos cursos avaliados. É verdade. Não, sempre o índice de discriminação nessas questões era mais baixo, mas não por um problema do tipo de questão, mas por um problema de falta de treinamento do professor que concebia as questões para o ENAD. O treinamento do INEP era simplório e fazia com que, efetivamente, o professor tivesse muita dificuldade, especialmente nas questões de asserção-razão. A segunda coisa, eles vão, como eu falei, abordar mais itens de licenciatura, especial os que vão avaliar se o professor sabe o que ele precisa saber para atuar profissionalmente, aumentar o número de itens, como eu tinha falado, e definir padrões mínimos de desempenho e comparabilidade. Olha o padrão mínimo de desempenho aparecendo. Ele está aparecendo no discurso e em todos os documentos oficiais. E, antes que alguém me diga, mas isso são portarias, isso são editais, eu vou lembrar que no item 5 do artigo 8º da Lei dos Sinais, esse item está previsto, ou seja, padrão mínimo de desempenho a ser regulamentado está previsto na lei, aprovada em Congresso. Então, a qualquer momento, o INEP tem a força legal necessária para mudar a lógica. Consequentemente,
nós temos uma padronização do ENAD, comparabilidade de edições com o mesmo grau de dificuldade, possibilidade do INEP estabelecer o padrão mínimo aceitável e estabelecimento de faixas daqui por diante de regulação e supervisão. Primeiro ato é o INEP dizer: você não pode mais abrir matrícula enquanto você não resolver isso, o que conduz à desidratação de qualquer curso na área privada. E o segundo passo é desligamento do sistema. Você não tem mais condições de oferecer o curso. Para a gente fechar essa sessão, o que eu queria mostrar para vocês é que o MEC programou uma avaliação prática também do estágio supervisionado. Ela começa pela declaração de existência dos estudantes habilitados, cadastro de professores e orientadores de estágio, do supervisor do estágio na escola. Depois, informação da escola do dia que o estudante vai poder realizar a prova prática. O estudante se inscreve, preenche o questionário de avaliação, realiza a aula diante do professor supervisor e o professor supervisor avalia como foi a prática dele. Ponto importante para a gente: nós temos um elemento externo analisando o resultado do processo de formação, ou seja, o estudante em ação. Nesse primeiro ano, essa avaliação não contará para efeitos de nota do ENAD. Por quê? O INEP precisa treinar 12.000 professores, pelas contas que eu fiz, ao menos, para a gente poder ter um supervisor de estágio confiável. O INEP tem pouco tempo para fazer isso. Então, o INEP fez uma opção muito sábia e muito prudente de não fazer isso valer. Mas o INEP também prometeu uma remuneração a esses professores, então a adesão deve ser alta e rapidamente o INEP vai conseguir regular esse processo. Então, não me surpreenderia se já em 2025 o INEP já propusesse o quanto valeria isso para efeitos de ENAD. Mas eu acredito mais em 26. Eu faria 2 anos de pré-testes. Nós temos a figura dos orientadores de estágio, que é na própria instituição de ensino, e do supervisor de estágio da escola. O estágio, o supervisor do estágio está lá na escola, a gente não tem controle. O orientador do estágio está na instituição de ensino. Mas uma coisa é controlar o discurso do aluno, outra coisa é controlar o discurso do professor. Sempre, por mais que a gente tente ganhar uniformidade na orientação, óbvio, o professor tem o próprio juízo de valor. Ainda mais garantida a perspectiva dessa nota não vir a público, o professor vai falar o que realmente está acontecendo. E isso pode desmontar parcialmente o que foi prometido na avaliação in loco ou no projeto pedagógico. E também a gente tem o INEP passando a coletar dados de como acontece a formação na prática. E, novamente, na medida que isso começar a virar juízo de valor e virar conceitos, a gente vai ter uma clara contraposição do quê? Do que nós prometemos e do que está sendo entregue. Uma clara contraposição da nota que o estudante recebeu do ENAD e como foi avaliado o estágio supervisionado dele. E, pela minha experiência, essas notas conversam, sempre. Então, chegamos a esse ponto, né? Nós já temos uma nova forma de ver o ENAD, nós temos um novo discurso político e nós já temos a operacionalização desse discurso político. Agora, será que ele é preocupante de alguma forma? Aí vai depender do que nós já fizemos recentemente. E dentro do que nós fizemos recentemente, o que nós podemos olhar? Nós podemos olhar, por exemplo, as preocupações que trazem os ENADs 23, 22 e 21. Ou seja, o que eles revelam sobre as lacunas que são mais visíveis na formação dos estudantes. Primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. Vou mostrar um resultado do ENAD 2023
para falar um pouco do curso de medicina. Recentemente, nessas 2 últimas semanas, desde que saíram os insumos, eu tenho visto muitos cursos de medicina, a boca pequena, comemorarem os resultados. Do tipo, subimos muito nos insumos, né? Medicina, a gente tem que entender que é um universo à parte uma das outras bacharelados. Por quê? Porque é um curso que, tradicionalmente, sempre teve uma nota de corte alta nos processos seletivos pela escassez do número de vagas e pela enorme quantidade de pessoas que queriam se inscrever por conta de uma profissão que é muito valorizada socialmente. Então, os alunos tinham bons desempenhos no ENAD, essencialmente por quê? Porque eles já eram bons antes de chegarem na faculdade. Tá? É uma situação parecida com o que acontece nas universidades federais. Beleza. Mas quando a gente olha aqui, eu estou projetando para vocês os conceitos, e percebam aqui que estão nessa coluna aqui, que eu estou mostrando, essa coluna colorida, os conceitos que eles tiraram no último ENAD. Essas cores têm uma representação, que está aqui embaixo. Eu sempre gosto de usar o sinal de trânsito como uma representação visual. Por quê? Tenta imaginar, você tirou nota 2, sinal vermelho para você. Você está abaixo do padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo INEP em todos os documentos oficiais, que sempre foi a nota 3, foi o padrão mínimo de qualidade, e o termo correto oficial é esse. Então, você está numa situação que você pode receber uma supervisão. Por isso tem o sinal vermelho. Se você tirou 1, não tem no sinal de trânsito, mas eu digo que quer dizer caixão em vela preta. Por isso que ele tem essa cor. Se você tirou 3, significa atenção, porque você está dentro do padrão mínimo de qualidade e junto com 68% das instituições de ensino no Brasil, ou seja, você não consegue se diferenciar de forma alguma pela qualidade do que você está ofertando. Se você tiver nota 4, sinal verde para você, você está entre os 20% melhores do país e você efetivamente começa a se diferenciar. E se você tiver nota 5, está tudo azul, porque você está entre os 2% melhores. Então, isso que significam essas cores. Quando a gente pega o ENAD 2023, o que a gente vai, desculpa, 2019, que é essa coluna daqui, que a gente vai ver uma distribuição razoavelmente tranquila dessas pessoas que compõem uma amostra. São clientes, ex-clientes, futuros clientes, amigos, indicados, e que compõem essa pequena amostra que representa aproximadamente 10% do universo que fez a prova. Ou seja, uma amostra razoavelmente consistente. O que nós temos eram instituições que tinham tirado um pouco mais do que 2, ou seja, estavam num 3 frágil, instituições que já tinham um 3 mais forte, instituições que tiraram nota 4, e na minha amostra não constava ninguém que tinha tirado a nota 5. Então, tem uma distribuição razoavelmente adequada, como prevê a curva de Gauss. O que a gente tem que falar aqui? Um conceito de um concurso superior, ele depende essencialmente da média de acerto de todas as instituições no Brasil. Ok? Segunda coisa, os exames são feitos por comissões assessoras de áreas diferentes, então elas não podem ser comparáveis. A prova de 2019 não pode ser comparada com a de 2023 e tampouco com a de 2016. E, finalmente, as médias de acerto não apontam primeiro o grau de competência, mas o índice de facilidade, então, das questões. E esse é um ponto importante que se diga. A variável independente dessa análise é o índice de facilidade, não é o preparo dos estudantes. Então, dentro dessa perspectiva aqui, nós temos também o índice relativo e absoluto
onde tem um aumento dramático do número de instituições de ensino que deveriam ter desempenho de 2019, tirando o conceito 5 e medicina, se juntaram a ela todas as instituições que tinham que ter conceito 4, e a gente vê que, por isso, então, a maioria dessas instituições que estão aqui teriam tirado notas 4 e 5, o que é uma impossibilidade. O que significa, então? A média Brasil cresceu e cresceu bastante. E, tendo crescido, não é mais possível acreditar que todo mundo teve boas notas. E esse é um ponto importante. As notas não estão vinculadas às instituições de ensino, ao preparo dos estudantes e à qualidade das instituições de ensino. Elas estão, na realidade, vinculadas à facilidade da prova. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui os acertos em pedagogia, o que nós podemos mostrar desses acertos? Podemos mostrar que, em pedagogia, quando a gente fala de nota 3, por exemplo, o mínimo que uma instituição precisou tirar para ter nota 3 foi 17% de acerto. O mínimo que uma instituição precisa tirar informação específica para tirar nota 3 foi 34% de acerto. Vejam que a quantidade de acerto já mudou radicalmente em relação à medicina, que tem um estudante mais preparado, mas tem provas mais fáceis. Vamos reparar aqui, nesse grupamento, que para a instituição tirar nota 5 em pedagogia, bastava ela ter acertado 54% na formação específica e 31% na formação geral. É um índice de acerto muito baixo para quem está entre os 2% melhores. Então, a gente tem que pensar que a média de acerto no Brasil foi 36%. Agora, todo mundo que acertou perto de 35% garantiria o conceito 3. Isso é muito pouco para o que a gente diz. Se o INEP determina o conceito 3 como padrão mínimo de qualidade, eu tenho muita dificuldade de aceitar 35% como um padrão mínimo de qualidade. Padrão mínimo de qualidade em todas as nossas instituições de ensino quer dizer essencialmente a mesma coisa. Quer dizer que o estudante vai ter que acertar 60% ou 70% da prova. No INEP, nós estamos falando em metade disso como padrão mínimo de qualidade. Outro ponto importante é que, será que acertar 17% em formação geral e 34% em formação específica para garantir o conceito 3 é suficiente para o professor estar em sala de aula e fazer um bom trabalho num país onde a gente tem alunos com muitas e todos os tipos de dificuldades? Eu não acredito que seja possível. Aí você vai dizer, mas a pedagogia é um curso em que os estudantes chegam de estratos mais simplórios da camada social. Não resta dúvida. Mas em administração, que não é essa lógica, o estudante chega num extrato social melhor do que em pedagogia, os resultados são muito diferentes. Então, bastava 30% em formação geral para o estudante tirar 3 em administração. Bastava 36% em formação específica para ele conquistar a nota 3. Ou seja, o fenômeno está se repetindo em administração, vai se repetir em todas as engenharias, vai se repetir em boa parte dos cursos de saúde. Não tem um curso que esteja a salvo de baixos índices de acerto. Vou voltar nem preciso voltar. Vocês viram que é esperado que a média de acertos de medicina esteja aí na faixa de 64 pontos, talvez. E seria a média Brasil em medicina. A média Brasil em medicina em 2019 não era 64. Ela era em torno de 50%.
E a média Brasil em 2016 não era 50%, era em torno de 40%. Então, a prova foi ficando fácil. Por quê? Porque eu não agreguei estudantes mais capacitados nesses anos todos, muito pelo contrário, eu agreguei estudantes de medicina cada vez menos capacitados, uma vez que houve uma rápida expansão do número de cursos de medicina no país. Então, se as provas tivessem níveis de dificuldade comparáveis, o desempenho teria caído e não subido. Então, a prova ficou bem mais fácil. Ou seja, o baixo índice de acertos é uma constante quando a gente está falando de cursos de graduação no Brasil. E são justamente esses cursos que formam os médicos que erram, formam os engenheiros que deixam aviões cair, formam os administradores que tomam decisões que causam milhões de prejuízos. A gente não pode mais aceitar isso como sociedade. E ainda tem mais um ponto, né, que é o ensino à distância. Longe de mim querer dizer que aqui falar sobre qualquer preconceito contra o ensino à distância. Não é o caso. Desde que eu trabalhei prestando atenção por um dos grandes grupos de ensino à distância no país durante 3 anos, eu aprendi a conhecer, gostar e ver todas as possibilidades que o ensino à distância nos dá, tanto para o ensino presencial quanto para o próprio ensino à distância. O ensino à distância é o futuro, por quê? Porque ele vai se misturar com o presencial para virar híbrido. É o que eu acredito que aconteça. Mas olha o que acontece. Quando a gente compara pedagogia e depois quando a gente compara administração, que são os cursos que têm maior número de instituições com EAD, o que nós vamos ver é sempre uma situação muito parecida. Quando a gente olha para o número de participantes no curso que são presenciais, 35%, ou seja, 1/3, tirou notas 4 e 5. Ou seja, 35% dos estudantes que fizeram o ENAD se formaram em cursos que tinham nota 4 e 5. E apenas 20% dos estudantes se formaram presencialmente em cursos que tinham ENAD 1 e 2. Quando a gente vai para o ensino à distância, outra situação, completamente. A nota 2, ela é a maioria dos cursos de medicina. E a nota 1 também. Consequentemente, os cursos quando um aluno se forma num curso à distância, ele tem 75% de chances de estar num curso que tirou nota 2. Então, nós vamos perceber que o que o EAD está entregando é muito menos do que o presencial está entregando em termos de qualidade. E se no presencial a qualidade já não é boa, imagina no EAD. Agora, uma coisa a gente tem que ter em mente. O perfil dos estudantes de EAD cada vez é mais parecido com o perfil dos estudantes do presencial. As notas de processo no EAD são cada vez mais parecidas com as notas do presencial. Está tendo uma aproximação muito rápida do perfil dessas duas modalidades. Então, logo, logo, não haverá mais desculpa para o EAD apresentar um desempenho inferior ao desempenho presencial. Só que as instituições EAD não estão conseguindo ultrapassar essa barreira por enquanto. E eu digo com toda uma sinceridade onde está o problema. Estão nos grandes grupos consolidadores. Porque de cada 10 grupos consolidadores, vai ter um, no máximo 2, que está tirando nota 3. Os outros estão todos tirando nota 2. E eles, quando eles entram no ENAD, eles entram com 1.000 estudantes, com 450 estudantes, e isso desequilibra o processo. Nós temos também que começar a pensar, então, agora, no ENAD como uma oportunidade. O que será que a gente pode pensar no ENAD daqui por diante,
de forma a aprimorar os cursos a partir dos microdados que eu estou dando para vocês uma palhinha do que eu faço no dia a dia na análise dos microdados do ENAD. O que a gente tem que pensar daqui por diante? Primeiro, a gente tem que pensar que ENAD não guarda uma relação direta com o que a gente faz em sala de aula. Deixa eu explicar melhor. Cada vez que o nosso estudante faz o ENAD, o resultado dele não pode ser um resultado analisado sob a lógica do nosso PPC, mas ele tem que ser ele só pode ser analisado pelo relatório na lógica da política pública. É como se a gente pensasse assim: a diretriz curricular nacional, ela é a base da portaria do ENAD. A portaria do ENAD nunca pode contrariar a diretriz curricular nacional. A portaria do ENAD é a base da matriz de referência, que é o planejamento do ENAD. A partir dessa matriz de referência, você constrói os exames de formação geral e formação específica, ou de formação docente nos anos iniciais agora. E, finalmente, a partir desse exame, os relatórios são produzidos. Em nenhum momento essa política está conversando com o seu curso. Aonde que ela começa a conversar? Ela tem que conversar, por quê? Porque a diretriz curricular nacional é a base do seu projeto pedagógico de curso. Seu projeto pedagógico não pode contrariar a DCM. E o projeto pedagógico de curso estipula a matriz curricular. A matriz curricular vão desvelar as disciplinas do curso, cada disciplina tem seu próprio plano de ensino, e isso vai gerar um impacto em termos de aprendizagem. A questão básica é: e o relatório do ENAD? A realidade é que o relatório do ENAD tinha que conversar com todo o seu curso. Só que, para isso aconteça, é necessário criar uma interface entre essas duas coisas, que é a minha especialidade. É isso que eu venho trabalhando nos anos todos. E é onde eu vejo que as instituições têm o maior desafio. Por quê? Óbvio, se eu aprendi, qualquer pessoa pode aprender. Só que eu me dedico 100% do tempo a isso. Na maioria das instituições de ensino, não tem uma pessoa 100% do tempo dedicado a esse tipo de coisa. Então, o avanço é muito mais lento. E também, via de regra, existe uma falta de política institucional, e o que atrapalha. Por quê? Porque aí cada curso faz a análise do seu jeito. E quando isso acontece, o pró-reitor acadêmico enlouquece, porque ele não tem condições de acompanhar 25, 30 lógicas diferentes. Finalmente, a gente tem que pensar que, então, essa interface tem que ter intencionalidade, porque, primeiro, eu tenho que eleger o que e de que forma eu vou verificar. E nós sabemos que o relatório tem 300 páginas. Segunda coisa, racionalidade. Não adianta eu dissecar o relatório todo e querer todos os dados. Eu tenho que escolher o que é importante, o que me gera possibilidades de aprimoramento. Então, eu tenho que estipular uma racionalidade de forma também que os coordenadores, professores, membros de NDE possam aprender com esses microdados e não ficar soterrado debaixo de uma montanha de informação que eles não sabem distinguir. Comparabilidade, a gente tem que ter métodos de comparação, se a gente foi bem ou foi mal. Existem possibilidades de fazer rudimentarmente a aproximação do desempenho de ENADs diferentes, para a gente entender como você tem evoluído ao longo do tempo. E um ponto muito importante é desenhar todo um protocolo de rastreabilidade. Ou seja, você entender pelo relatório aonde o curso falhou e encontrar dentro do curso o que originou aquela falha. A partir daí,
sim, nós teríamos a possibilidade de não fazer trabalhos pontuais, e sim trabalhos contínuos em relação ao ENAD. E o que é importante a gente falar desses trabalhos contínuos? É que a gente tem que pensar em termos de ciclo. Um ciclo que começa com a testagem, ou seja, um método estruturado de coleta de dados para que os dados sejam confiáveis. Essa testagem vai gerar um diagnóstico, e esse diagnóstico vai apontar onde estão as lacunas e as fragilidades da formação do estudante. A partir desse diagnóstico, a gente vai conseguir dar uma devolutiva na forma de relatórios para professores, para estudantes, para coordenadores de curso, para pró-reitores, de forma que eles possam estar atentos ao que está acontecendo, para saber o que eles precisam mobilizar de recursos. Então, o estudante ele tem que receber respostas devolutivas no sentido de como você pode estudar melhor para esse conteúdo. Um professor precisa receber devolutiva do tipo: essa unidade programática não está surtindo efeito, como está seu material de ensino? Um coordenador de curso, porque ele percebe onde está um gargalo do currículo que pode atrapalhar as próximas disciplinas. Um pró-reitor, porque ele percebe aonde ele tem que aplicar recursos, para que ele possa trabalhar melhor. E a partir dessas devolutivas, aí sim as providências. Identificadas as fragilidades, informados os responsáveis, aí a gente vai ter que orientar a tomada de decisões do que nós vamos fazer por diante, com base em evidências, para o que eu chamo de recall do curso, para o recall do projeto pedagógico, para o recall das metodologias de ensino, para o recall da aprendizagem pelos estudantes. Porque é isso que vai fazer com que o curso se aprimore. E, ciclo fechado, a gente parte para um novo ciclo a partir dos dados que nós recebemos anteriormente. O mais importante nesse processo é a gente pensar no seguinte: isso vale para cada ENAD, isso vale para cada exame da OAB, isso vale para cada teste de progresso de medicina, isso vale para cada concurso público, isso vale para um sem número de possibilidades. A gente que tem que eleger para que a gente quer aprimorar nosso curso. Uma coisa é certa: se eu rodo esse ciclo diversas vezes, incluindo na própria disciplina dos professores, o aluno vai chegar no final do curso e vai achar a OAB, o ENAD, o CFC, o teste de progresso, eles vão achar um passeio, porque a gente já vai ter aprimorado o curso todo de ponta a ponta. Agora, se a gente deixa para preparar o estudante na véspera, fica muito difícil lutar em 6 meses contra 4 anos e meio pregresso de formação ruim, ou de fragilidade que a gente nunca percebeu. Então, o ciclo do aprimoramento contínuo é isso: é monitorar de forma estruturada e padronizada a aprendizagem dos estudantes, investigar o impacto das ações de formação para se aprofundar nas causas de insucesso, demandar aos atores envolvidos na formação dos estudantes análises do seu comportamento e dos seus artefatos de trabalho, e programar todas as ações de retomada de aprendizagem sempre que for registrado um insucesso. É claro, isso exige coordenadores treinados, membros de NDE treinados, professores treinados e estudantes que também podem ser treinados para serem melhores estudantes ao longo do curso. Essa é a lógica do meu trabalho e finalizo, então, a minha apresentação agradecendo a atenção de vocês e abrindo, junto com a Lígia, para todas as perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigada pela explanação, Nicoline. É muito complexo, né? O cenário aí que você nos apresentou e que a gente vê no dia a dia. Mas é um trabalho realmente necessário para ser feito. E eu queria colocar agora à disposição
dos participantes, caso alguém queira fazer alguma interação, alguma colocação, comentário ou pergunta, a palavra está aberta. Professor, opa, desculpa, pode falar primeiro, professor Leandro, depois eu falo, não tem problema. Obrigado, professor Maurício. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Alexandre pela belíssima explanação. O meu, na verdade, não seria nenhuma pergunta, mas seria... já fizeram a pergunta até aqui no chat, né? E disseram que vai estar disponibilizado no canal do YouTube. Mas esses dados todos que o senhor coloca para a gente, que uma riqueza inenarrável, né? Haveria possibilidade de depois nós podermos ter acesso a esse slide, algo parecido, professor, que não fosse e, claro, dando os devidos votos da análise do senhor, obviamente. Mas por que que eu digo isso? Porque eu vi que um colega colocou ali, para trabalharmos com os nossos coordenadores é muito importante mesmo. E acho que, estando disponibilizado no canal do YouTube, facilita bastante, mas, sem dúvida alguma, esses dados que o senhor traz nos assusta, nos amedronta, né? Como o senhor também colocou isso de uma maneira muito clara, mas também é o que eu sempre falo na universidade, né? Nós temos que partir das fragilidades para tentar buscar uma riqueza, né? Então, não sei se seria possível, fique à vontade, tá, professor? É apenas uma pergunta. Não, Leandro, uma primeira coisa, eu disponibilizei no chat para vocês o meu site, porque boa parte de tudo que foi falado está no site, entendeu? O que eu não posso disponibilizar são coisas muito específicas. O que eu posso fazer daqui por diante é eu posso pegar os slides e fazer de forma mais concisa o que eu apresentei, mas eu acho que não é nenhum problema a gente fazer isso, não. O ponto, Leandro, que eu preciso falar é assim, é, são duas coisas. Primeiro, como a gente fala para os nossos alunos, né? O slide não te prepara para a prova. Então, o que eu vou disponibilizar para vocês é um lembrete importante para estar no horizonte, né? Esse é o primeiro ponto. Mas, efetivamente, tem um ponto muito importante, que é a gente entender que a gente precisa de um preparo que, efetivamente, é de treinamento, e isso lá no site você vai ver todos os treinamentos, mas, por outro lado, a gente precisa também, o tempo todo, estar movimentando o nosso cérebro para cada vez entender melhor o processo, né? E isso significa contextualizar e acompanhar as informações. E esse daí também é um trabalho, pessoal, que eu tenho feito no LinkedIn. Então, eu também convido vocês para entrar no LinkedIn e se conectar comigo. É Alexandre Nicolini, não tem muito erro, vocês vão me achar num instante, porque lá eu estou sempre, pelo menos uma ou duas vezes por semana, comentando notícias que estão saindo na mídia sobre avaliação de competências e como isso tem impacto nos nossos cursos. E eu comento muito também de posicionamentos políticos que vão sendo assumidos pelo pessoal do governo. E aí, no LinkedIn, eu tenho feito também coisa do tipo, ENAD Drops, vamos escrever artigos aqui de 2 páginas para explicar o ENAD. Ou então o spoiler ENAD, quando estava todo o processo, eu fiz vários vídeos dizendo para onde eu estava caminhando. E isso daí não dá para a gente fazer um seminário toda semana no Semerge, mas no LinkedIn funciona bem. Doutor João Roberto está com a mão levantada. Pode falar, doutor João Roberto. Em primeiro lugar, para parabenizar o Semerge, Alexandre, aí pela bela exposição. Você colocou muito bem o aspecto sobre essa, não vou dizer preocupação, mas essa insistência do Ministério da Educação hoje acerca da educação à distância, que na realidade é uma situação irreversível, o crescimento acontecerá, mas existe realmente essa posição que estamos vendo e vivenciando pelas instituições. Eu creio que a educação à distância, na realidade, não é uma modalidade de educação, é uma metodologia. As modalidades estão previstas na LDB e não contemplam a educação à distância. Você vislumbra algum diferencial
no ENAD em relação às práticas de educação à distância e às práticas do híbrido ou do presencial, mas é mais para uma reflexão nesse sentido. A gente não tem bola de cristal, mas naturalmente pela sua vivência a gente vislumbra muito um tratamento diferenciado, vamos chamar em termos assim, considerando que o Ministério da Educação tem uma preocupação com as instituições privadas, já que as públicas não têm uma quantidade significativa. Então, eu gostaria de ouvir essa posição. E, mais uma vez, parabenizar você pelo brilhantismo da sua apresentação. Ô, João, eu concordo contigo em relação a, do ponto de vista da literatura científica, entender que o EAD é mais uma metodologia do que uma modalidade. Mas você deve ter percebido que a minha preocupação é utilizar os termos do INEP, né, para não gerar confusão. De qualquer forma, isso torna a coisa mais preocupante. Por quê? Porque no momento em que não é modalidade, é metodologia, metodologia pressupõe métodos. E os métodos não estão sendo eficazes, fazendo com que o estudante, em boa parte dos cursos de EAD, embora, obviamente, muito mais problematizado pela presença de cursos vindos das grandes consolidadoras que não estão obtendo bom desempenho, o fato é que a EAD ainda não se consolidou como metodologia. Em boa parte dos cursos no país inteiro, você ainda não conseguiu superar o que se fazia no presencial e o que se faz na metodologia de ensino à distância. Tem instituições de ensino, que obviamente são as mais antigas em EAD, que já estão tentando superar esse processo. E elas conseguem construir uma metodologia bem interessante e dinâmica para o estudante. Infelizmente, como a preocupação é muito mais engajar do que de efetivamente formar um estudante, porque o engajamento faz com que ele não evada, eles estão fazendo uma boa produção metodológica, mas não estão aferindo na ponta se está dando certo ou não. E até o presente momento tem dado menos certo do que a experiência no presencial. Agora, se você perguntar pelo meu ponto de vista, eu acho que a EAD tem mais chance de funcionar do que o presencial. Tem mais chance de ter bons resultados, justamente por causa das metodologias. E o presencial precisa e muito aprender com EAD com metodologias. Agora, se as federais estivessem no jogo do ensino à distância, seria também bem interessante, mas, infelizmente, as federais estão participando ainda muito pouco. Mesmo quando estão participando, estão oferindo maus resultados. Não sei se você conhece a experiência da Universidade Aberta do Brasil, é essencialmente isso. Os resultados não são bons. Então, se você pega um curso que está sendo oferecido na federal à distância e um curso que está sendo oferecido presencial, o presencial está sempre muito melhor do que o à distância. É a minha experiência com todas as federais com quem eu me relaciono. Mas nenhum juízo de valor negativo sobre o EAD. Muito pelo contrário, né? Eu adoro o EAD. Eu acho que o EAD está precisando se consolidar. Ok, doutor João Roberto? Perfeito, eu acho que você complementou muito bem, porque a Universidade Aberta do Brasil não é universidade, não é aberta e não é do Brasil. São situações que é mais. Parabéns aí pela sua dedicação, pelo acompanhamento também. Obrigado. Maurício Cupelo está com a mão aqui levantada. Pode falar, Maurício? Bom dia para todos. Bom Mais dia. uma vez, vou fazer minhas palavras de todos aqui, foi muito esclarecedor em vários sentidos. Eu tenho, na verdade, um questionamento que eu consegui entrar, mas eu entrei um pouquinho depois, mas acredito que todas essas modificações, professor, seriam para todos os cursos, né? Porque estava lá no slide, na primeira parte, pedagogias e etc.,
mas essas alterações elas estão previstas para todos os cursos, correto? Bem, não estão. Essas modificações são para os 17 cursos da área de licenciaturas e no que vão passar, inclusive, a ter ENAD anualmente. Os outros cursos foram reposicionados, então, de acordo com o que estava previsto, 25, a gente vai ter a de gestão e direito. 26, nós vamos manter os cursos de tecnologia lá, mas com a entrada do pessoal de computação, eles migraram desse ciclo para 26, e todos os cursos de saúde vão sair de 26 para 27. Agora, o que acontece? Que eu queria, assim, dar para vocês a minha opinião, uma visão muito específica, né? O que acontece é que eu não estou vendo possibilidade do INEP ter as pernas necessárias para fazer a modificação para todos os cursos. No meu ponto de vista, até porque eu conheço, já tive várias vezes no INEP, conheço a burocracia e também a minha área de formação. Então, o que eu posso dizer para vocês? O INEP produziu uma burocracia especializada. Na mesma lógica da reforma gerencial de 1995, que produziu os especialistas em políticas públicas, os especialistas em orçamento, os especialistas em infraestrutura, você produziu os especialistas em avaliação educacional. É uma carreira bem paga no governo federal para recrutar os melhores. Então, você vai ver ali no INEP, a maioria das pessoas recrutadas dentro dessa carreira tem mestrado e doutorado. Eles são bons no que fazem. Por isso que as políticas são consistentes. Só que, de uma forma geral, o que faz a consistência limita a expansão da ação do INEP. Porque você não vai na loja de usados da esquina e pega um especialista em avaliação educacional. Consequentemente, eles vão ter muita dificuldade em expandir rapidamente. Agora, o que o presidente do INEP, ministro, tem falado é saúde, é enfermagem. E aí sim eles teriam 3 anos de espaçamento antes de entrar 27 a área de saúde. Então, eu não acredito, nesse primeiro momento, 25 especialmente, uma mudança expressiva. Não consigo perceber. Exceto que o INEP tire forças de onde eu acho que ele não tem. E a minha última dúvida, ficou claro, vocês têm alguma análise de perfil do porquê as provas de medicina vêm sendo compostas de uma características mais fáceis, assim, porque, de uma forma geral, por mais que a gente possa falar de perfil de aluno, obviamente é um grupo à parte, a gente sabe disso, mas será que teria alguma explicação lógica das provas, né, de medicina serem, ao longo desses últimos ciclos avaliativos, serem mais fáceis, né, sendo categorizadas dessa maneira? Maurício, tem algumas hipóteses, tá? Eu sempre procuro conversar com as comissões de referência para tentar entender o que aconteceu. Uma discussão que permeia um pouco a discussão das provas de medicina é porque, de uma forma geral, principalmente para o teste de progresso, que é uma lógica bem americana mesmo, se produziu um padrão de questão, que está descrito pelo National Board of Medical Examinators. Então, esse padrão significa uma questão que tem no máximo 3 linhas, com apenas 4 distratores, cada um de uma linha. Porque um teste de progresso padrão tem 120 questões. Só que a lógica do ensino superior brasileiro, isso eu também posso falar porque isso é tema do meu mestrado, a lógica é pela competência. E não necessariamente a gente consegue estabelecer as relações direto com o pessoal do National Board. Então, isso significa
avaliação avaliação por competência significa estudo de caso, significa situação problema, coisas que não cabem no modelo do National Board. Olha o que aconteceu com a prova de 2016 para 2019. Desculpa, de 13 para 16. Ela já mudou um pouco de parâmetros. Eles tentaram simplificar o tipo de questão. Então, isso teve um impacto. Olha o que aconteceu em 2022. 2022, as provas não tiveram, na formação específica, 5 distratores, elas tiveram 4. Com 4 distratores, levando em consideração que o estudante demora para ler com calma 30 segundos um distrator, vamos dizer assim, nós estamos falando aí de 1 minuto, nós estamos falando de 20 minutos de ganho na prova. 20 minutos bem utilizados, você sabe que faz a diferença em qualquer prova. Segundo ponto, no momento em que eu passo a ter 4 distratores ao invés de 5, a minha chance de acertar 3 questões por chute, ela triplica. Eu já montei as tabelas para ver o quanto seria essa chance de acertar 1 por sorte, 2 por sorte, 3 por sorte. Com 3 ela triplicou. Então, isso tudo facilitou a prova. E corre, essa é a terceira, né, não oficial, corre a boca pequena que as comissões de referência receberam uma instrução do INEP para facilitar o nível das questões, por causa da pandemia. Dois membros de comissões já me confirmaram que houve essa conversa. O que, obviamente, né, vamos dizer assim, é uma visão, às vezes, pequena do processo. Por quê? Porque se você facilita a prova, você aumenta o índice de acertos, mas a sua nota, ela continua sendo a mesma, porque todo mundo sobe. Né? Então, acontece muito dos estudantes, assim, de instituições novas que estão me contratando como consultor, o coordenador justificar assim, mas a gente foi mal por causa da pandemia. Aí eu falo, cara, se a pandemia tivesse acontecido só na sua cidade, essa era uma justificativa, mas todo mundo foi mal. Então, a gente vai desmontando esses argumentos. Por quê? Porque, vamos falar francamente, para o professor, é mais fácil culpar o insucesso o lado mais fraco da corda. Quem é o lado mais fraco? É o estudante. Só que é o professor que organiza a metodologia de ensino. É o professor que organiza a experiência de aprendizagem. O insucesso dos alunos é essencialmente um insucesso do professor. Não estou falando que o aluno seja desafiador, não. O aluno é desafiador. Mas o aluno que nós estamos recebendo, que o professor diz, os alunos são cada vez piores. É mentira, os dados contradizem o professor. Há 20 anos que os alunos são cada vez melhores, aferidos pelo IDEB, que tem a preocupação da comparabilidade de uma edição para outra. É como o coordenador joga a culpa ora nos professores, ora nos estudantes. Mas, gente, o coordenador é o gestor. E, ao lado dele, é claro, ele não recebeu uma formação para analisar dados, por exemplo, como eu analiso. Eu sou da área de gestão. Eu recebi formação para ser cientista. Então, eu consigo fazer esse trabalho bem. Mas eu preciso, e os cursos que vocês vão ver lá na página da internet falam disso, eu preciso preparar o coordenador e os NDEs para eles saberem fazer o trabalho que eu faço. Porque essa é a única chave para o estudante dar um salto. Isso é, para o curso dar um salto. Só que isso só representa 30% das possibilidades. Aí eu tenho que preparar os professores para eles saberem mapear os conhecimentos para fazer uma prova,
para eles saberem construir um instrumento confiável, para eles saberem debulhar os dados e indicarem as devolutivas. Isso daí representa quase 60% da entrega. Um professor bem treinado, debaixo de um coordenador que sabe o que está fazendo. Só um caso para encerrar essa longa resposta. Eu tenho um cliente em Ribeirão Preto que eles eram feitos de notas 3 ruins, abaixo da média Brasil, algumas notas 2, 2 notas 4 e umas poucas notas 3 acima da média Brasil. Eles já fizeram, a gente começou a trabalhar em 2020, no meio da pandemia, e eles já fizeram ENAD em 21 e 22. Eles não têm o resultado de 23, que é o que fecha o ciclo de provas feitas depois da minha chegada. Nesse momento, mesmo sem o último ciclo, ele já tem 14 notas 4 e 5 notas 5. Agora, eles são mega diligentes. Os coordenadores, quando saem as notas, o coordenador que não tira 5, ele fica louco de raiva, ele já pega o relatório, já vai buscar o que deu errado, e os professores sabem fazer questões. Todo mundo tem a política de, ok, vamos levar os professores para acompanhar os estudantes. Alguns professores desse cliente me relatam uma coisa muito legal. Eles falam o seguinte, eles saem da prova e falam, professor, as suas provas são mais difíceis do que a do ENAD. E quando os estudantes passam 2, 3 anos fazendo provas dentro de situações problemas, com estudo de caso, contextualizada em aprendizagem por competências, quando ele sai para fazer uma outra prova, ele acha um passeio. Porque um aluno, num curso de 5 anos, vai fazer 100 provas ao longo do curso dele. Se o professor tiver preparado, o aluno sai muito preparado no final. Por isso que isso representa mais de 50% do impacto. Só que o coordenador tem que saber coordenar o processo. Mas eu tenho cliente tirando 4 e 5 no meio do Ceará. Não é nem em Fortaleza. É, assim, serve para todos. A questão é metodologia. Desculpa, me alonguei bastante nessa. Nada, de forma Eu alguma. fico Muito obrigado. divagando. Não, foi perfeito. Muito obrigado mesmo. Ótimo. Alguém mais quer fazer alguma colocação, uma pergunta? Max, olha eu te chamando aqui, quer O Max sempre colocar? tem perguntas. E boa. Oi. Eu acho que vou fazer as perguntas para o Alexandre depois por Zap. Na verdade, não são perguntas. Alexandre, parabéns aí pelo trabalho esplêndido que você desempenha, pela apresentação que foi muito didática, como sempre. A gente conversou brevemente, né, sobre alguns desses números, né? Você Aham. há bastante tempo. Você tem uma ideia em relação a outros cursos da área da saúde, se essa média vai ser um desempenho maior do que da medicina? Até por Semelhante? conta do que eu falei, né, de que houve a boca pequena, uma orientação ali, De, isso já tenderia a ter um índice de acerto maior. Eu percebi em alguns cursos de saúde isso acontecendo, uma possibilidade de elevação da média Brasil. do ano passado eu percebi em alguns, né, mas teve alguns que continuaram, né? Alguns que ficaram, por exemplo, contabilidade, o pessoal se Contabilidade. afundou, né? E psicologia ano passado foi assustador a média ter aumentado, né? Foi uns Pois é, 25% a exatamente. média. Agora, o pessoal da engenharia, eu tenho certeza que não melhorou nada. A engenharia acho que não. Parece que fisioterapia tem tido um desempenho alto, mas pelo que eu E dei em uma olhada. engenharia, Max, eu tenho uma hipótese para explicar isso, que é a mesma que explica contabilidade. São cursos de base matemática, em que Uhum. a base matemática foi trabalhada toda na época da pandemia. Porque é da parte básica, né? Dos primeiros semestres, Exatamente. né? Que os concluídos Então, eu chegaram em acho que isso 23. prejudicou enormemente a possibilidade dos estudantes irem bem.
E E fora aí, que a base matemática, sempre as instituições, se elas puderem tirar toda a base matemática da engenharia, elas fazem, porque é um fator de evasão. é verdade. E como você respondeu ao professor João Roberto, ali sobre o EAD, você finalizou dizendo que o EAD tem uma chance maior de, sendo bem feito, desempenhar, performar melhor. Aí você falou por causa do método, né? Na verdade, é por causa do método e processo, né? Porque é mais fácil você processualizar o EAD do que processualizar procedimentar o presencial. Acredito que seja por causa Exatamente disso, isso. né? Você Exatamente consegue isso. fazer o encaixe mais perfeitamente no EAD. Não é que seja difícil atribuir artefatos metodológicos muito potentes ao professor no presencial. É Uhum. fácil. Os métodos estão aí, a gente pode trabalhar. O problema é convencer o professor no É isso, né? presencial E no de que EAD ele fica tem o que abrir professor. mão da cátedra, da liberdade de cátedra dele. E no EAD o professor ele não tem tanta interferência quanto no presencial, então Não, tanta porque é processual. as rotas de aprendizagem são desenhadas institucionalmente, não é professor a professor. Eu penso semelhante a isso, porque entra um outro fator ainda aí, que é a inteligência artificial, que facilmente vai se pendurar nos dados que são gerados na interação do EAD, e no presencial ainda fica difícil você fazer essa. Estou imaginando aqui cenários, tá? Você está imaginando certo. O É, que me preocupa, a inteligência artificial hoje me preocupa imensamente, imensamente. Pelo seguinte, eu tive em eventos com o pessoal que produz material e um executivo dessas empresas falou uma coisa genial. Ele falou assim: antes a gente fazia 90, 95 disciplinas por ano com X professores. Agora nós estamos fazendo 500 na metade do tempo com metade dos professores. sim. E eu fico imaginando, Max, que tipo de disciplina está virando as disciplinas que estão sendo geradas pela inteligência artificial. Óbvio, a inteligência artificial é uma ferramenta muito potente, mas ainda não funciona. Eu estou É. fazendo curso, eu estou me inteirando, tentei montar aqui uma base pela inteligência artificial para essa apresentação, só para começar, para desistir na segunda tentativa. A inteligência artificial não é capaz de entregar o que eu poderia entregar sozinho. Agora, o que é importante? A inteligência artificial, ela amplia meu escopo. Porque quando eu estou pesquisando sobre alguma coisa que eu quero falar, eu jogo hoje na inteligência artificial e ela, pum, abre para mim. Lembra que eu estava falando da quantidade de acertos que pode triplicar se eu diminuir o número de distratores? Uhum. Fui na inteligência artificial e perguntei na cara dura: se eu tiver uma prova com 5 distratores, quanto por cento dos estudantes pode acertar sem saber? Ele, pum. E 2 questões, ele, pum. E 3. Então, eu monto coisas que me dariam um trabalho louco para pesquisar como eu ia fazer o cálculo. Nesse ponto, a inteligência artificial tem me ajudado, porque ela amplia minhas possibilidades. A segunda que eu comecei a utilizar também, não sei, eu gosto muito de microdados, então eu uso Excel, claro, né? Até porque o INEP também distribui tudo em Excel. Mas, por exemplo, atualmente eu pergunto a fórmula do Excel para o computador, para a inteligência artificial. Quero fazer isso nessa tabela, qual é a fórmula? Ele vem a fórmula prontinha. Isso me economiza 20 minutos em tutorial na internet. Sim. Agora, qual é o ponto que eu quero falar? Eu sei o que eu quero perguntar e eu sei para que aquilo vai me servir. Ou seja, não é que não dê para fazer produção de disciplina no ED, dá tranquilamente. Até porque, em boa parte dos cursos, não falta material na internet sobre aquilo. Agora, será que eu consigo acessar os melhores materiais que estão protegidos por direito autoral? Não consigo. Não. 2, será que eu consigo uma curadoria? Porque para o cara que fazia 100, passar para fazer o 500, no metade do tempo, com metade do pessoal, duvido que ele esteja fazendo uma boa curadoria. Então, a inteligência artificial, nesse momento, é uma faca de 2 gumes.
E pessoas muito capacitadas, como o Doria, que escreve, né, sobre tecnologia. Ele outro dia falou num artigo mostrando que metade dos cientistas acreditavam que a inteligência artificial vai entregar muito mais e metade já tem dúvidas que ela consiga ultrapassar o ponto que ela chegou nesse momento. Aí entra uma questão especificamente que é de... Ih, me fugiu agora. Vamos lá, qual é o nome do cara que falava sobre muitos recursos para poucos resultados, à medida que ia crescendo a utilização? Me fugiu o nome dele. Uhum. O que esses cientistas estão falando? Eles estão falando que, para entregar mais do que a inteligência artificial está entregando agora, a gente vai ter que duplicar a capacidade instalada de tratamento de dados e vai ter que multiplicar por 100 a quantidade de energia para movimentar esse parque. Não tem energia suficiente no mundo para Para capacitar. movimentar a inteligência artificial do jeito que a gente gostaria. Porque a inteligência artificial, aí, pessoal que tem vontade de. Tem várias pessoas falando, mas tem gente que fala que ela não é nem inteligente nem artificial. Então, é só um nome que se deu para uma modelagem estatística dos anos 50 que trabalha com uma massa grande de dados e depende de esforço computacional, né, para gerar essas frentes. Mas aí, Alexandre, só para finalizar, porque a gente está chegando, o professor perguntou antes aqui, acho que foi o Maurício, sobre o que acha que vai seguir à frente, né, se vai seguir. Aí colocar para você, assim, que eu acho que vai seguir fazendo uma leitura. O que está ali, o Cine Brasil, parece que veio para ficar, porque tá, não sei se você identificou isso, você identificou ali, né? Antes, os ciclos avaliativos, eles eram focados no nome geral, área de ciências e pronto, né? Isso. Agora você está bem focado no catálogo do Cine Brasil. Então, Ótimo, isso aí, ótimo. eu acho ótimo. E aí isso me faz pensar o que eu queria conversar contigo. Acho que a formação geral dos próximos anos não vai ser mais aquela geralzona. Acho que ela vai ser a geral dentro do Cine Brasil. Então, é o que eu tenho lido e observado. Acho que, por exemplo, engenharia, quando tiver engenharia novamente, vai ser a engenharia do Cine Brasil, formação geral. Não sei se é a mesma quantidade de questões, talvez até a mesma, que vai ser agora, 27, mais 37 da específica. Então, eu imagino que isso vai ser para os próximos anos, até para o ano que vem, das ciências sociais aplicadas. Então, formação geral específica, não existir mais a geral, da forma que era até o ano passado. Acho que a geral vai ser focado dentro do escopo do Cine Brasil, depois especializando. E imagino que o BIB também veio para ficar, que é os blocos incompletos. Acho que isso se eu pudesse identificar aí, apostar, e lendo pelas atas da CONAS e questões nesse sentido, acho que são duas questões que vão ficar. Você ter o conhecimento geral e específico, não mais aquele geralzão, focado no Cine Brasil, e a forma de elaboração dos itens, né? Que para mim será aí pelo BIB. Tá? Então, com contribuição, não sei se você pensa assim semelhante também, mas é o que eu penso que isso... Eu acho que são caminhos bons. O que eu não confio é que o INEP tenha a capacidade de implementar, né? Esse é que é o ponto. Eu assisti, semana passada, eu estava lá em Brasília, assisti pessoalmente a professora Suzy, né? Que é responsável pela coordenação. Então, pelo próprio discurso dela, ela é muito dedicada, muito Sim, eu diligente, conheço a né? Suzy, ela é ótima. É muito idealista, assim, né? Mas dá para perceber que ela mesmo percebe, no discurso dela, dá para se perceber analisando o discurso dela, que não tem várias questões estão com respostas em branco ainda, né? De como vai ser a devolutiva disso tudo. Vamos ver. Eu tô achando bom. O ENAD evoluiu bem. Ficou bem mais profissional. O problema é que as instituições tiveram 28 anos para ficarem profissionais e não ficaram. E agora vão encarar uma prova que é 3 vezes mais profissional. Alexandre, só novamente parabenizar a Vera Lígia por também trazer essas frentes novas no novo Semerge. E obrigado aí pela possibilidade de diálogo. Valeu, Max. Obrigada, Max. O Sérgio Cotrim também aqui está querendo participar conosco. Fala, Sérgio. Bom dia a todos. Bom Professor dia. Nicolini, parabéns aí pela sua fala, seu discurso. A gente fica mais motivado quando a gente ouve as suas palavras, né? Sou colega de departamento de Adriana Araújo, ela sempre comenta do senhor nas nossas reuniões
e debates pedagógicos, vamos dizer assim. Eu entrei logo no início, às 11 horas, de 11 a 11h30, eu tive que sair para uma reunião com muito pesar e voltei, então eu vou fazer duas perguntas que, se por um acaso foram tratadas, peço desculpas. São duas perguntas, têm uma relação com a ENAD, a primeira, mas profundamente são relacionadas a angústias nossas aqui, da nossa discussão no momento presente na Universidade Federal do Maranhão, sobre como implementar ferramentas de avaliação por competência. Isso, para mim, pessoalmente, é um desafio muito grande. Qual uma dica que o professor pode comentar sobre como tentar adotar a avaliação por competências? E a segunda, que eu achava que não tinha sido tratado, mas na pergunta do colega o Max Damas, vocês já abordaram, nas últimas avaliações que a gente fez no curso, que eu fiz na minha disciplina, tive essa enorme dificuldade de todo mundo com as respostas feitas por inteligência artificial, que os alunos não tiveram nem o trabalho de filtrar o texto quando ele diz: aqui eu vou fazer a resposta para você, não sei o que, não sei o que. Como que o professor acha que a gente pode usar as inteligências artificiais, mas evitar esse tipo de copy, esse novo plágio, né? Então, essas duas perguntas: avaliação por competência e como tratar a inteligência artificial nas avaliações pelos alunos. Tá. Primeiro, em relação aos alunos, eu sempre acho que momento de avaliação, principalmente quando ele está falando de prova, o aluno tem que entrar sozinho com a caneta dele, sentar, e ele só tem, ele e Deus, é prova em dupla. Eu acho que muita gente não gosta disso, mas eu acho que momento de avaliação é momento da verdade. Ok, eu quero saber o que você aprendeu, o que você consegue me entregar. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um trabalho em grupo, aí a gente tem que dar um direcionamento para o trabalho em grupo tão contextualizado num determinado problema que seja impossível para ele ir na inteligência artificial achar a resposta. Do tipo, uma empresa tal, com tal balanço, com tal dificuldade de vendas, precisa fazer um investimento. Qual é esse investimento? É impossível ele jogar na inteligência artificial e receber uma resposta, porque você fechou tanto o foco. E, no final das contas, se você parar para pensar, isso é favorável ao aluno. Por quê? Porque o aluno não vai viver no mercado de respostas genéricas. Ele não vai achar solução para as empresas que ele vai estar trabalhando na inteligência artificial. A hora que o problema pipoca na mesa dele, é ele com o que ele amealhou ao longo do curso dele. No máximo, livro, e aí consulta, mas ou você ensinou esse estudante a pensar como administrador, ou ele não é um administrador. E não, consequentemente, nunca vai poder usar os recursos como se um deles fosse. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é, ok, como eu organizo para o estudante, né, para que ele possa responder a um curso por uma questão, um trabalho por competências? A resposta é muito semelhante. Qual é a entrega que a questão tem que trabalhar? Eu dou disciplina de finanças. Eu estou falando aqui em payback, né, em tempo de retorno do investimento. Não é para eu montar para ele gráfico e dizer qual é o valor presente ou qualquer outra coisa parecida. Eu tenho que dar um problema, uma situação, problema cheia de dados e pedir uma resposta, que não é numérica, não é um cálculo, é uma interpretação daquele procedimento. Ou seja, toda pergunta, quanto mais próxima tiver de uma situação em que ele precisa entregar alguma coisa para o mercado de trabalho, mais próxima ele vai estar da competência. Então, a única forma de avaliar competências é com perguntas que induzam o estudante à ação e não à memorização.
Aí tem toda a taxonomia de Bloom para produzir uma resposta muito mais complexa, mas isso é tema para uma palestra inteira. Ok, obrigado, professor. Unifase Abílio, por favor, professor Abílio, pode se colocar. Bom, boa tarde a todos. É muito bom Boa estar tarde. aqui. Não lhe conhecia para o doutor Alexandre e estou satisfeitíssimo de tê-lo feito, ainda que remotamente, as suas respostas, as suas intervenções. Não pude chegar no começo, mas embarquei nessa conversa aqui no finalzinho da inteligência artificial. Isso é um problema que é uma avalanche que está pegando todos, é uma ondona e que é uma realidade. Não sei para que onde vai mesmo, se ela já estancou, já chegou nos seus limites, isso tudo a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas como é que isso tem impactado? Ah, esqueci de me apresentar, eu sou o pró-reitor de ensino e extensão do Centro Universitário Arthur Saerp Neto, em Petrópolis. A gente está percebendo que existe uma lógica que precisa ser trabalhada, eu não digo que mudada, mas pelo menos trabalhada, que é que sempre o professor quis ouvir do seu aluno uma resposta. Sempre a gente buscou respostas. E a gente está com uma máquina que, se eu não perguntar direito, ela vai me levar a equívocos, ela vai me levar para uns descaminhos. Então, a gente precisa ensinar o nosso aluno a perguntar. Isso não é novo, isso é do método científico, qual é a pergunta, quando a gente quer, mas é bastante importante que a gente exercite o aluno a fazer a pergunta, a melhor pergunta. Qual é a melhor pergunta para você chegar, para você resolver esse problema que eu estou te colocando? Né? Então, eu vejo que temos assim oportunidades no ensino superior de trabalhar com essa realidade, né? De acompanhar sempre, porque eu acho que uma mente crítica é que vai evitar de que essa maravilha que é a inteligência artificial nos levar para o buraco, né? Então, só essa complementação na pergunta do Sérgio, né, que eu colocaria, eu acho que a gente está sendo instigado a ensinar os nossos alunos a perguntar. Tá bom? Agradeço aí, olha, Semerge, vocês estão de parabéns. Se desculpem aí, eu me atrasei para chegar e perdi boa parte, mas eu espero, vai ficar no ar. Vai. Vou ouvir desde hoje. Já vai para o ar hoje? Vera, você está sem Ah, microfone. assim que for, eu vou ligar. Obrigado, gente. Assim que baixarmos a apresentação, a gente vai colocar, disponibilizar lá pelo YouTube. Obrigadíssimo, Vera. Abílio, você tocou num ponto muito importante, que é a capacidade de perguntar. Eu tinha falado logo no início que eu tenho clientes que conseguiram migrar de 2, 3 para 4 e 5 de uma forma geral em todos os 20 e tantos cursos, e 50% do impacto é ensinar o professor a fazer uma boa avaliação. Por conta disso, os alunos saem do ENAD e brincam com os professores. O professor só prova é mais difícil. Mas qual é o ponto? O avaliador, né, que vai fazer uma questão para o ENAD, ele recebe uma formação online de 8 horas e que é o suficiente, que o INEP considera suficiente para ele fazer uma boa questão a partir de uma matriz de referência. Eu dou uma formação de 8 horas só para os professores entenderem como se constrói uma matriz de referência. 8 horas para ele saber fazer uma questão uma questão objetiva. 8 horas para ele saber fazer um padrão de resposta e de rubricas para questões discursivas. 8 horas para ele conseguir ler os dados. 8 horas para ele conseguir estabelecer as devolutivas. 8 horas para ele usar a taxonomia de Bloom. Então, o que eu estou querendo te dizer? 48 horas de formação depois, o professor dá um banho no formulador de perguntas do INEP. Quando saem as provas, os professores me passam um monte de mensagem no WhatsApp. Professor, olha a questão 33 do curso de fisioterapia. Veja se isso é uma questão que se apresente. Eles sabem.
E aí, o que acontece? Nós fizemos agora uns experimentos, está bem na fase experimental, o professor não está autorizado a fazer isso ainda, de utilização de inteligência artificial. 70% de sucesso na concepção, tanto da questão, quanto do comando, quanto dos distratores, quanto dos padrões de resposta que justificam a escolha desse ou daquele distrator. A inteligência artificial realmente consegue fazer bastante. Agora, somos nós que alimentamos eles com os materiais que a inteligência artificial vai prioritariamente pesquisar. O professor sabe fazer o prompt porque ele sabe fazer a questão sozinho. Então, como ele domina o processo de concepção e correção e comentário da questão, ele consegue informar precisamente a inteligência artificial por meio de um prompt que, às vezes, é maior do que a própria questão. Ele consegue fazer isso porque ele sabe como funciona. O problema, a tragédia é essa. O aluno, como tinha falado com o nosso colega anteriormente, que não sabe do que está sendo tratado, fazer a pergunta e botar como material de resposta para a gente corrigir. Aí não dá certo. Então, você está absolutamente certo no seu ponto de vista, eu concordo contigo. E acho que terminamos aqui em relação às dúvidas. Nicoline, dê um banho mais uma vez. Só tenho que te agradecer por toda essa contribuição. E como você colocou, alguns assuntos aí servem para outro evento inteiro, então manda aí as propostas, porque o pessoal acho que vai gostar e participar bastante. Deixa eu fazer só um convite Claro! Eu abri uma possibilidade para todos os meus clientes mandarem os insumos que receberam do INEP e eu ofereceria, antes do dia 24, uma reunião para analisar os insumos com base na amostra, porque eu tenho que é uma amostra que está reunindo 50 instituições de ensino, 14 unidades da federação e 360 cursos. Então, por favor, quem quiser que eu analise os dados da sua instituição, é uma atividade pro bono, ou seja, eu estou fazendo isso como uma cortesia, como uma forma de ampliar e conhecer mais instituições de ensino e conversar sobre o que eu mais gosto, que é a avaliação da aprendizagem. Tá? Então, quem, por favor, quiser, pergunte para a Lígia pelo meu contato, que está aqui na realidade, né? Sim. Eu vou botar aqui no... só Coloca pra- no chat, Nicoline, ou exatamente. coloca na tela aí para Vou quê? botar na tela, que aí vocês podem ver. Acho que tá. Acho que não apareceu, né? Apareceu a última, mas você tirou. Aí, Deixa eu colocar. ampliar, por favor. Deixa eu ampliar aqui, por favor. Tá aqui, vê se aparece para vocês agora. Ainda não. Bem, eu estou colocando aqui no chat o meu celular, que é o WhatsApp, e fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Então, E, pessoal, aproveita aí essa cortesia disponibilizada pelo professor Nicolini, porque com certeza vai contribuir muito para as instituições de vocês. pelo menos para não morrer do coração até o dia 24, né, Vera? Você vai saber de antemão como você foi. Pois é. Mais Tá uma bom? vez, meu muito obrigada, em nome de toda a diretoria colegiada do SEMERGE. Agradeço também a participação, as presenças aqui, e nos colocamos à disposição de todos vocês para qualquer dúvida, para qualquer auxílio em relação ao contato com o professor Nicolini ou qualquer coisa. Ok? Muito obrigada. Vamos disponibilizar no YouTube e vocês podem assistir novamente quantas vezes quiserem, compartilhar, né, com os professores, coordenadores de vocês, que eu acho que vai ser de grande valia para todos. Mais uma vez, obrigada e até breve. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.